na nossa palavra aportuguesada chama Armagedon, né? Megido, lugar alto. Ar, monte. Armagedon, que é uma conjunção do latim de duas palavras, mas que são sinônimas. Então ficou Armagedon no nosso português, mas é ali no Megido, né? O Megido é um lugar alto, muito bonito, onde você vê todos os montes ao redor. E ali foi onde se reuniram grandes exércitos durante toda a história dos caldeus, egípcios passaram por lá. Aí você fala, por que o Megido é tão importante? Porque o Megido é a junção de vários continentes. Continente africano, né? Continente asiático, continente europeu, né? Então você tem todos os continentes exatamente afluindo para aquele lugar. E aquele lugar, Megido, é chamado de Via Maris, em outras palavras. Por que Via Maris? É o caminho do mar, né? Então era um lugar onde, vamos dizer assim, condensava todo o comércio da região e todo mundo passava por lá. Para não ter que dar a volta pelo mar, passava por terra. E por causa disso, era um lugar, e é até os dias de hoje, é um lugar desejado por todos. Por quê? Porque abrevia o trajeto, e abreviando o trajeto, abrevia os valores, né, de transporte. Tanto naquela época como nos dias de hoje. Então é um lugar estratégico geograficamente. E ali o que se tem é a última batalha. Vamos voltar aqui ao texto. Tá vendo como a palavra de Deus ela é maravilhosa? Qualquer texto que você lê é uma história, é muito especial. Quando a gente consegue ler a passagem, a palavra de Deus assim, pensando nela e aprendendo dela, é maravilhosa, é maravilhosa. A palavra de Deus é maravilhosa. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. Quer dizer, o próprio Senhor estará permitindo que as nações se juntem contra Jerusalém. E diz aqui, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas. Mas o restante do povo não será expulso da cidade. Então você tem essa história escatológica que tem. Mas é uma história escatológica por vir, mas é uma história escatológica que aconteceu no tempo de Jesus. Não é Jesus que fala em Mateus, não passará ainda essa geração que aconteça todas as coisas. E não é exatamente isso. Porque Jesus, quando fala isso, ele fala, vamos dizer assim, mais ou menos no ano 35 depois de Cristo. Quando foi no ano 70 depois de Cristo, veio a destruição de Jerusalém. Então perceba, dizem que o que dizem os estudiosos é que é profecia de pico. Por quê? A profecia de pico é quando você olha de longe, por exemplo, a visão do Megido é maravilhosa para isso. Você olha de longe, você vê lá o Monte Carmelo, você vê o Vale de Jezreel, né? Você vê o Monte Tabor. Você vê todos os acontecimentos bíblicos ao redor daquele monte Megido, do alto do Megido, né? Você vê todos os ambientes ali. É uma visão maravilhosa. Então, quando você olha aquilo, a impressão que você tem é que os picos estão todos próximos. Mas quando você se aproxima desses picos, você percebe que é uma grande distância. Alguns deles até de quilômetros, dezenas e dezenas de quilômetros, de um para o outro. Então aqui é exatamente o que está acontecendo. É aquilo que se poderia chamar de profecia de pico. Porque quando você olha assim à primeira vista, parece que você está lendo apenas sobre a vinda de Jesus. Os acontecimentos que nortearam a primeira vinda de Jesus. Mas depois, quando você começa a pensar a respeito, e você percebe que Zacarias tinha razão, é claro que ele tinha razão, né? Sempre fala de maneira didática, que Zacarias tinha razão. Por que ele tinha razão?
porque aconteceu de fato, né? E vai acontecer novamente. Então sairá o Senhor e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. Naquele dia estarão os seus pés, agora vem da segunda parte, que é exatamente a segunda vinda do Senhor Jesus. Lembra que eu falei para vocês? Atos capítulo 1, quando os discípulos veem Jesus sendo elevado aos céus, e de repente as nuvens cobrem a pessoa de Jesus, os seus pés, e aí vem os varões do Senhor, os anjos do Senhor, perguntando aos discípulos: varões galileus, por que vocês estão olhando para o alto? Porque aquele que vocês estão vendo ir é o mesmo que vocês verão voltar, exatamente no Monte das Oliveiras. Veja só o que Zacarias está falando aqui. Naquele dia estarão os seus pés sobre os montes das oliveiras, sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade para o sul. Fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azaí. Sim, fugireis como fugistes do terremoto nos dias de Uzias. É uma região que tem algumas falhas de placa tectônica, já se sabe isso, e no próprio Megido houveram grandes abalos sísmicos naquela região desde o tempo de Salomão. Né? Quando você vai para as ruínas e para as construções ainda do tempo de Salomão, você percebe que é assim: cada 3 fileiras de rocha, grandes rochas, tem uma bandeja de madeira. Por que eles faziam cada 3, mais ou menos, 3 amarras de madeira, de rocha, tinha uma amarra de madeira? Exatamente para haver como se a madeira fosse um amortecedor por causa dos abalos sísmicos. Tá? E diz aqui: terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá, então virá o Senhor meu Deus e todos os santos com ele. Então você percebe que há sim todo um ambiente escatológico na maioria das palavras. Monte das Oliveiras fendendo significa que é exatamente naquilo que eu falei para você, sobre o portal que fala o livro de Salmos, né? Levantai, ó portais eternos, porque eis que vem o Rei da Glória. Então, naquele lugar que está o portal, hoje, vamos dizer, reconstruído por sobre ruínas, porque a cidade de Jerusalém ela foi muitas vezes destruída e reconstruída. E geralmente, principalmente na antiguidade, as pessoas faziam as cidades por sobre os entulhos da destruição anterior. Então, as cidades elas ficam como que construídas e reconstruídas uma por sobre a outra. Então, esse portal que os estudiosos geólogos dizem daquela região é que esse portal original ele está mais ou menos a 1,5 metro, 2 metros abaixo da onde está o portal, né? Os portais, como diz a palavra, os portais eternos, ou por onde entrará o Rei da Glória, que está aqui em cima. Esse portal reconstruído hoje, que também está chumbado, né? Ele fica de frente assim para Jerusalém, para o Templo de Jerusalém, é o Monte das Oliveiras. E esse portal está ali. E a Bíblia fala aqui em Zacarias que esse Monte das Oliveiras ele vai se fender, um lado para o norte e um lado para o sul. Exatamente, possivelmente, aonde está o portal. Para que o portal original seja de maneira, vamos dizer assim, por terremoto, por abalo sísmico, esse portal volte a existir, né? Porque vai se fender, então volta a existir e o Senhor entre por esse lugar, porque a Bíblia fala que os seus pés tocarão esse lugar.
Então, e ao mesmo tempo a palavra profética ela é maravilhosa, ela nos faz viver nessa expectativa, nessa esperança, alimentados por tudo isso que a palavra diz. Né? Eu dei um exemplo aqui de Zacarias capítulo 14, depois eu poderia ler, como eu já li, né, Abacuque, só para a gente lembrar do texto, Abacuque capítulo 2, quando fala do jumentinho e outros lugares da palavra do Senhor, eu falei errado, Abacuque não, Zacarias também, né? Zacarias quando fala do jumentinho. Então todos os textos que falam a respeito sempre estão falando da primeira e da segunda vinda. É claro que depois da segunda vinda ficou muito mais fácil entender aquilo que estava obscuro ainda, vamos dizer assim, não estava tão claro, agora está claro por causa da primeira vinda. Exatamente o que a escatologia provoca. Por quê? Porque ela nos faz, a cada momento e a cada acontecimento, a revisitarmos e vermos exatamente a aproximação das palavras proféticas, como se você estivesse se aproximando de um conglomerado de colinas, que você começa a entender cada colina, cada situação, ou melhor dizendo, cada palavra profética. E isso é maravilhoso. Então, Mateus capítulo 24 é o mundo, né? É o mundo que já passou, é o mundo que está passando, mas é o mundo que virá com certeza com os últimos acontecimentos. Então, quando você fala sobre isso, é necessário sempre, primeiro, esperança. Não vou me cansar de falar com você a respeito. Esperança. A esperança precisa nortear o teu cotidiano, o teu dia a dia. Porque se não for a esperança, a gente padece no meio do caminho. E em segundo lugar, a responsabilidade. Responsabilidade dividida em santificação, que eu já falei, né? Também moderação, que eu já falei, sobriedade, moderação, perseverança, paciência. E em último lugar, vamos dizer, desses pontos dentro da responsabilidade, está a recompensa. Eu quero ler Lucas capítulo 19, versículo 12, que diz assim. Lucas capítulo 19, versículo 11. Ouvindo eles estas coisas, Jesus propôs uma parábola. Visto estar perto de Jerusalém e lhes parecer que o reino de Deus havia de se manifestar imediatamente. Então disse: certo homem, nobre, partiu para uma terra distante com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Chamou 10 servos seus e confiou-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu volte. Mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada dizendo: não queremos que este reine sobre nós. Não queremos que este reine sobre nós. Isso é a respeito do povo de Israel, o povo para o qual o Senhor Jesus veio em primeiro lugar, tá? Isso não significa exclusividade, tá? Porque alguns pregam esse texto como sendo de exclusividade. Não, ao povo de Israel em primeiro lugar e depois, a posteriori, para as outras nações também. Sempre foi assim. A promessa do Senhor é que Abraão seria pai de muitas nações, não era só da nação de Israel, mas que viria em primeiro lugar. Mas esse primeiro lugar que pertencia ou pertence a Israel, responde dessa maneira: não queremos que este reine sobre nós. Quando ele voltou, depois de haver tomado posse do reino, mandou chamar os servos a quem deram dinheiro, a fim de saber que negócio cada um teria conseguido. Compareceu o primeiro e disse: Senhor, a tua mina rendeu 10. Respondeu-lhe o Senhor: muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades.
Veio o segundo dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5. A este disse: terás autoridade sobre 5 cidades. Veio então o outro dizendo: eis aqui, Senhor, a tua mina, que eu guardei embrulhada no lenço, pois tive medo de ti, que és homem rigoroso, tiras o que não puseste, ceifas o que não semeaste. Respondeu-lhe: servo mau, por tua própria boca te condenarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tiro o que não pus e ceifo o que não semeei? Por que não puseste o meu dinheiro no banco? E então na minha vinda eu receberia com juros. Naquela época de Jesus já tinha banco, tinha juros e tinha já, o câmbio financeiro. E disse aos que o assistiam: tirai-lhe a mina e dai ao que tem as 10. Eles ponderaram: Senhor, ele já tem 10. Pois eu vos declaro: a todo o que tem dar-se-lhe-á, mas eu o que não tenho, o que tenho lhe será tirado. Quanto, porém, a esses meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui, executai-os na minha presença. Então você percebe que não apenas existe toda uma cronologia de acontecimentos, mas também aquele servo que veio servir, que se fez menor do que os homens. Eu não vou falar nem aquilo que fala em Hebreus, porque a Bíblia fala em Hebreus que ele se fez menor que os anjos. Não, eu vou além. Ele se fez menor que os homens, porque ele se propôs a nascer num coxo, numa estrebaria. Quer dizer, qual é o odor de uma estrebaria? Que foi, vamos dizer assim, embrulhado em faixas de pano. Isso significa retalhos de pano. Não foi possível sequer ter um enxoval de bebê. Ele se propõe a ser menos do que os homens. Sofreu, padeceu e morreu em obediência ao Pai, por mim e por você. Mas agora, na sua segunda vinda, e como está expressa a palavra, não tem nem o que revelar, já está revelado, está aqui escrito. Ele virá numa outra condição. Não apenas por justiça pelas nossas vidas, pelo nosso resgate completo, pleno, perfeito e eterno, mas também como juízo. E aqueles que o negaram terão a sua recompensa. Do outro lado, a palavra do Senhor fala que aqueles que forem encontrados dignos dele, porque ele diz: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida, que é uma das recompensas. Então ele fala que eles estarão justificados. A palavra do Senhor em Apocalipse 22, versículo 10 diz assim: disse-me ainda: não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça. E o santo continue a santificar-se. E eis que venho sem demora. E comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Então, perseverança, paciência, sobriedade ou moderação, ou eu poderia ainda falar como maturidade. E em quarto lugar, sabedores de que nós teremos a nossa recompensa e ela está reservada, preservada pelo nosso Alfa e pelo nosso Ômega, pelo nosso princípio e pelo nosso fim. Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Então é isso
que precisa nortear toda a nossa maneira de ser, até mesmo a nossa maneira de ler a palavra. Porque há um sentido em tudo, nada passa desapercebido. É por isso que todos os dias da minha vida que eu te cumprimentar aqui na nossa comunhão de igreja é o seguinte: glória a Deus, a paz do Senhor, louvado seja o Senhor por esse dia, porque com certeza esse dia foi preparado pelo Senhor. Porque é assim que nós andamos, é assim que nós cremos, e é assim que nós ensinamos e vivemos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, vamos orar. Hoje não deu nenhum problema, nenhum problema nem no Facebook, nem no Instagram, pelo menos o que está me vindo aqui de sinal, tá tudo bem, então tá tudo bem. Mas glória a Deus, e desculpe mais uma vez por ontem. Ontem eu comecei muito tarde, muito atrasado. Foi um rolo aqui para conseguir colocar tudo, mas glória a Deus, e hoje deu tudo certo.